Paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom estar com os irmãos novamente nesse domingo. Quero relembrar os irmãos que nós estamos dando continuidade aos estudos da leitura bíblica anual. Nós, nessa semana, começamos em 2 Timóteo e vamos até o capítulo 11 de Hebreus, se não me falha a memória. Nós vamos estar trabalhando hoje com 2 Timóteo, uma epístola que Paulo escreve ao seu grande amigo Timóteo. Escreveu a primeira carta, agora escreve a segunda. Uma preocupação de Paulo era... Timóteo era um rapaz tímido, um rapaz com bastante timidez. E a preocupação de Paulo ao escrever essa carta era que ele, ao enfrentar algumas adversidades, pudesse querer retroagir em seu ministério. E aí nós entendemos que Paulo escreve isso com muita tranquilidade ao coração de Timóteo. Eu quero, antes de tudo, te incentivar a mandar perguntas. Nós recebemos 3 perguntas, já fizemos menção dela aos irmãos que tiraram as dúvidas conosco da outra semana passada. E dessa semana, se você tiver alguma, por favor, já mande aí nos comentários, já faça a sua pergunta para que nós possamos responder. Lembre-se que nós estamos fazendo leitura anual, nós não estamos estudando a Bíblia. Tá? Apenas os comentários, alguns versículos que merecem destaque segundo a nossa visão e percepção. Bom, eu quero começar com você, 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero destacar o versículo 4, que é aquilo que nós comentamos, né? O apóstolo Paulo já no primeiro momento com Timóteo, e agora nessa segunda carta, ele já abre o versículo 4 dizendo: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Então a relação, o convívio dos dois era realmente de pai e filho, um convívio de paternidade mesmo, uma preocupação muito grande do apóstolo Paulo quanto à vida de Timóteo. Outro versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 13. Versículo 13 diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Interessante esse pedido de Paulo a ele, né, de conservar o modelo. E isso é interessante para nós, que muitas vezes nós tentamos modificar as coisas e erramos. Aquilo que está dando certo, a gente deveria ter um cuidado muito sério quanto a isso. Outro versículo que eu quero te chamar é o versículo 14. O versículo 14 diz assim: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. E aí, mais uma vez, confirmando, né, o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Um destaque que eu gostaria de dar é que deve manter-se a nossa preocupação em exercitarmos, em fazer com que isto fique bem guardado, e para ficar bem guardado, nós temos aí o exercício para. 2 Timóteo, capítulo 2. Dá uma olhadinha para mim no versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Diz assim: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar a outros. Aqui nós temos o ensino do discipulado, né, do fazer discípulos. Extraordinário esse momento, porque Paulo tem uma segurança tão grande naquilo que ele está ensinando, que ele diz em todas as letras que o que de mim ouvistes entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis. Às vezes nós esquecemos e lançamos pérolas aos porcos. Nós precisamos tomar cuidado com isso também. Pessoas que fazem chacota, pessoas que fazem brincadeiras com o nome de Deus, e nós não temos levado muito a sério isso, e às vezes sorrimos amarelamente para essas pessoas,
não querendo ser desagradáveis, ser politicamente correto, e isso nos traz alguma preocupação. Precisamos tomar muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo trata isso com muita seriedade diante dele, né? O versículo 3 em diante traz algumas conotações interessantes sobre aflições. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo, ou seja, servir a Cristo produz aflições. Ninguém milita, se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E a nossa preocupação é, se nós servimos ao nosso Deus, nós precisamos fazê-lo com amor, com integridade, com dedicação e com um coração aberto a Ele. Versículo 19, mesmo capítulo 2, verso 19 agora, dá um pulinho aí. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Eu não quero falar aqui, mas não é divisão, como nós já falamos anteriormente, né? Mas existe uma distinção entre pecado, iniquidade e transgressão. Davi fala muito disso, e nós precisamos começar a compreender essas distinções também. Mais à frente a gente vai tirar um tempo para falar sobre isso. É um assunto que a gente trata na classe de novos convertidos. A distinção entre pecado, iniquidade e transgressão. Tá? Capítulo 3, vai aí no capítulo 3. No verso 1, aquilo que nós já mencionamos durante a semana, um destaque muito importante. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, dificultosos, tempos em que nós teríamos que trabalhar muito mais do que nós já temos trabalhado. Eu não vejo preocupação com o coronavírus, mas eu vejo uma preocupação com o estilo de vida que nós temos em nossas igrejas, mundo afora. E isso me preocupa muito mais do que o vírus. E nós precisamos lembrar que Deus é que está no controle de todas essas coisas. E isso não nos causa preocupação, não nos tem causado preocupação. Causa bom senso, causa boa fé em nosso coração e nos precaver. E isso nós precisamos ser sensatos, mas não medo e não preocupação quanto a. E nós já falamos sobre esse texto. Amantes de si mesmo, amam mais o dinheiro do que a Deus, se preocupam mais com si do que com Deus. E Paulo chama atenção para essas pessoas. No capítulo 3, versículo 15, nós temos aí um texto que é usado muito para falar sobre a palavra de Deus. E vale a pena você sublinhar aí, a partir do verso 15, 16 e 17. Verso 15, 2 Timóteo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E aí o verso 16, conhecido de todos nós, né? Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redaguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso cuidado. Por isso, a nossa luta, né, nesse ano, nós estamos estudando e fazendo a leitura anual da Palavra de Deus, para nós conhecermos um pouco mais a Palavra de Deus e termos autoridade, e não cairmos naquela preocupação de entrarmos em discussões tolas, mas temos capacidade de discutirmos aquilo que é necessário, porque a nossa fé, às vezes, é desafiada a isso. Capítulo 4, outra atenção que Paulo dá às doutrinas. Versículo 1, 2 Timóteo 4, versículo 1.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, da sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra intes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desejos, vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista, cumpres o teu ministério. Desafio, né? Desafio a cada um de nós e desafio a que nós temos que fazer, pregar o Evangelho de Cristo, a sã doutrina, e tomarmos cuidado com as heresias, né? Versículo 7, um versículo bem conhecido de todos nós. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Outro destaque nosso, né? Versículo 17 dá uma tranquilidade para nós em relação a tudo que nós passamos em nossa vida diária. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e a todos os gentios, ouvindo-a. Palavra interessante, assistiu-me e fortaleceu-me. Paulo, na certeza de que Cristo é aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda. Em Timóteo, eu acho que são esses os destaques que eu faria, assim de pronto, né, de imediato. Bom, irmãos, a gente não tem mais tempo para falar, né? E aí fica a nossa sugestão para o livro de Hebreus, e os outros também que você leu durante essa semana. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente, escreve aí embaixo, faz a sua pergunta, faz o seu destaque. Lembrando que aqui nós não estamos estudando a Bíblia, nós estamos apenas fazendo destaques em alguns versículos pontuais que nós achamos os mais interessantes e que merecem destaque. Quero agradecer você, agradecer esse momento também que você tem orado, que você tem clamado ao Senhor. Continue firme. Acredito que no domingo, dia 12 de abril, nós já devemos estar na igreja, em culto, em presença, né? Celebrando ali o nosso culto e adoração ao nosso Deus, celebrando a ceia do Senhor à noite e nos fazendo a nossa integração e a nossa comunhão em Cristo Jesus. Nosso café pela manhã, café com os irmãos pela manhã, e a escola bíblica discipuladora, no mesmo horário, 9 horas até as 9h50, de 9h50 até as 10h10, o nosso café com os irmãos, e de 10h10 até as 11 horas, o nosso culto de edificação ao nosso bom Deus. Tá? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa tratar em você esses momentos que tem passado, que você possa estar cada vez mais firmado no Senhor e descansa nele. Quero orar com você, feche os teus olhos, vamos conversar com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento em que nós podemos falar da Tua Palavra. Queremos continuar lendo, queremos continuar aprendendo da Tua Palavra. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Quero clamar pela vida de cada irmão, de cada amigo, de cada frequentador da Primeira Igreja Batista em Jardim América, por cada irmão de Boa Sorte, da nossa missão em Boa Sorte, e por cada irmão da missão em Nelson Ramos 1. Queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida de cada um desses irmãos. Colocar a vida de cada um deles. Eu não vou citar o nome de nenhum, para que depois não me seja cobrado o esquecimento de algum deles. Mas quero clamar a cada um deles, e o Senhor sabe que vem ao meu coração o nome deles. Quero clamar pela saúde dos nossos enfermos. Quero clamar, Senhor, pelos nossos jovens
dê ânimo cada vez maior à vida deles, aos projetos que temos, a esses momentos, ó Deus, que passamos em nossa casa, que possamos ter encontrado o sentido do culto no lar, do culto doméstico, na vida e no coração de cada um desses irmãos. Quero clamar, ó Deus, que o Senhor continue agindo em nosso meio e que Jardim América esteja à disposição do Senhor e que Boa Sorte esteja à disposição do Senhor e que Nelson Ramos esteja à disposição do Senhor. E a cada dia que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, em estatura na palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus. Abençoe a cada irmão e abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém, Senhor Deus. Amém.